expor, ele narra de outra forma. Então, quando nós vemos Mateus escrevendo essa história, fazendo essa narrativa, ele está dizendo que o Senhor ordena para que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado. Porém, Marcos, ao fazer a mesma narrativa, ele diz que o Senhor Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Qual é a diferença? É que eu imagino desde já aqui abrindo o parênteses nessa história e colocando o meu pensamento, o meu entendimento a respeito dessa palavra, é que os discípulos, eles não queriam passar sozinhos pelo mar. Eles não queriam atravessar o mar sozinhos. A Bíblia não diz. Mas ao olharmos para essa palavra, nós vemos que Jesus, ele ordena. Jesus, ele obriga aqueles discípulos a entrarem no barco e passarem para a outra margem do mar da Galileia. Quando nós olhamos para essa palavra e vemos que Jesus, ele obrigou os discípulos, nós entendemos que, logicamente, os discípulos, eles não queriam passar, eles não queriam atravessar o mar e deixar Jesus para trás. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa só é obrigada a fazer algo se ela não quer fazer, né, pastor? Às vezes nós chegamos para mim e falamos assim: não, você faça isso para mim, nós damos uma ordem e aquela pessoa às vezes acata aquela ordem que nós damos para ela. E não é necessário obrigarmos ela a fazer nada, ela faz aquilo que ela tem entender fazer. E muitas vezes, quando nós damos uma ordem e a pessoa não acata aquela ordem, logo temos que obrigá-la a fazer, pois é necessário. Então eu penso que depois que Jesus ele multiplica os pães, a Bíblia diz que os discípulos estavam junto com ele. Quando nós olhamos a narrativa de João a respeito dessa história, a Bíblia diz que Jesus a multiplicar os pães, a Bíblia fala que muitas pessoas creram nele e disseram assim: olha, este verdadeiramente
está sorrindo, irmão, presta atenção nisso aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas a família fiel está indo bem agora, eu vou parar, vou desanimar, vou abandonar minha cruz. Ei, presta atenção nisso aqui, o versículo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela não termina aí. Ele continua ela aí. Tem bom ânimo, porque eu já venci. Uma coisa, o problema do crente, o problema do cristão, é que ele não tem as coisas dele. É que ele não percebe que mesmo que é uma questão aqui no mundo, mesmo chorando, mesmo indo aos trancos e barrancos, Jesus disse assim, aquele dia, ele farei dos teus olhos toda a lágrima. Oh, glória! Lá não vai haver mais pranto, lá não vai haver mais choro, lá não vai haver clamor. Oh, glória! Essa coisa de ação, aleluia! Que tudo se fechou. Aleluia! E ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, é porque aqui estamos chorando. Oh, glória! Oh, glória! Ele vai arrancar todo o rancor, todo o clamor, toda a tristeza, é porque aqui ficamos tristes, é porque aqui clamamos, é porque aqui questionamos, é porque aqui murmuramos. Jesus está dizendo, meu filho, entra no barco, atravessa o barco. E Jesus estava no monte, e ele estava vendo os discípulos. E eles estavam entrando, remar, mas não conseguia. E a Bíblia diz, irmão, nisso tudo aí que foi lido, existe um ponto. E nós sabemos muito bem que depois do ponto, ela dá uma pausa para você continuar a história, assim. A Bíblia diz assim, olha, Jesus estava vendo os discípulos e ele estava no monte, ele estava em terra. E o barco dos discípulos estava hoje, era aqui, ó, à tarde. Estava começando a anoitecer. Mas a Bíblia dá um ponto, para um pouquinho a história e depois continua assim, a quarta vigília da noite. Oh, glória! Jesus veio caminhando para o mar. Oh, glória! E Jesus queria, sabe o que, irmão? Passar à frente deles. Por que com Jesus na frente? Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Quando Jesus está presente na vida do ser humano, nada vai ver. Quando Jesus fica distante, nada vai ver. Quando Jesus está fora do barco, nada vai ver. Quando Jesus está somente olhando, nada vai ver. Mas quando Jesus ela assim, vou passar à frente, tudo público. Aí que eu quero dizer com isso aqui, a Bíblia diz que era a quarta vigília. Os hebreus eles dividiam a noite em 4 turnos. Em 4 turnos, a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Se Jesus subiu ao monte à tarde, de lá ele via os discípulos, por que Jesus demorou, irmãos, até a quarta vigília para chegar até eles? Por que, irmãos? Por que Jesus demora essas 4 vigílias? Por que ele não veio na primeira? Por que ele não foi lá ajudar os discípulos da segunda vigília? Esperou chegar a quarta vigília. Sabe por quê, irmãos? Porque na quarta vigília, o
angústia, solidão, choro, ama, é por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar o quê? Mas a alegria vai vir pela manhã. Porque Jesus não veio na primeira vigília, porque na primeira vigília as outras ainda eram baixinhas, o vento ainda era fraquinho e ainda dava para remar com as suas próprias forças. Jesus, ele só entra para agir na tua vida. Você fala assim, Jesus, não dá mais, acabou, é impossível. Aí Jesus, Deus diz que é impossível, mas para mim é possível. Não tem mais jeito, mas para mim tem jeito. Não vai dar mais para mim, não continua, mas para mim continua. Eu não sei qual a vigília da noite que você está passando. Se o seu sofrimento está apenas começando, se ele está no meio ou se ele está no fim. Eu quero te dizer nesta noite é que Jesus, ele te contempla. Não é da forma que você pensa, Jesus não me vê mais. Jesus não me contempla mais. Jesus me abandonou. Jesus me esqueceu de mim. Não tem mais jeito. Agora não vai
Mas Ele está te chamando, não temas. Sou eu. Tem bom ânimo. Venha caminhar sobre as águas. Venha caminhar sobre as águas. Venha caminhar sobre as águas. Jesus, essa noite está te chamando, meu filho. Jesus, essa noite está te chamando, minha filha. Está dizendo assim: não existe impossível para mim. Não existe coisa difícil para mim. Eu posso solucionar o seu problema. Eu vou fazer diferente nessa noite. Eu quero louvar o Senhor com o hino, que enquanto eu louvo este hino, eu quero que você apresente para o seu Deus a altura da sua honra. Oh, glória! Eu quero que você mostre para o seu Deus o tamanho do teu problema. Oh, glória! Eu quero que você fale com Deus aquilo que você precisa enquanto eu louvo. E Deus, Ele vai agir na tua vida. Deus, Ele vai agir na tua vida. Feche os teus olhos. Se aceite, por favor. Você pode se assentar. Oh, meu Deus. Eu ia orar, mas eu não vou orar. Eu quero que você ore. Eu quero que você entregue a Deus o que você precisa. Eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Maravilha. A minha voz já foi embora. Mas aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero que você se imagine no meio do mar, dentro do seu barco, esperando a solução, esperando a ajuda. Quarta vigília da noite, sozinho no meio do mar, com medo envolvidos por trevas, as ondas do barco açoitar, de longe avistaram um homem que andava por cima do mar. Ele disse que sou eu. Deus aqui está, acima dos problemas está de novo. Toda a tempestade hoje Ele vai dissipar. Deus do barco está a te dar vitória. Abra meus olhos, Senhor, eu quero contemplar Deus de mar, não estou só, Tu estás comigo. E todo mal vai tentar. Você possa perceber isso nessa noite. Oh, glória, aleluia. O teu Deus, Ele te contempla. O teu Deus, Ele te vê. Meu Deus, Ele te vê. Se você está se sentindo sozinho, Jesus
Ele está esperando só uma coisa sua. Você chamar ele para entrar no seu barco. Porque durante toda essa história, o vento continuava soprando e o mar continuava agitado. E só houve bonança quando Jesus entrou no barco. Aleluia! O barco representa a sua vida. E Jesus, esta noite, ele está dizendo assim: falta só uma coisa, o teu mar se tornar calmo. É você me chamar para fazer parte da sua. Glória a Deus, aleluia. Jesus, esta noite, ele quer entrar no teu barco. Você que ainda não serve ao Senhor, você que ainda não levantou as suas mãos para aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, eu apresento a solução para os teus problemas hoje. A solução é Jesus. Tem muita gente que procura a solução dos problemas com o revólver na cintura. Tem muita gente que procura a solução para os problemas com a seringa de droga, com o cigarro de maconha, com a pedra de crack, com o pó da cocaína. Tem muita gente que procura a solução para os problemas do remédio. Tem muita gente que procura a solução para os problemas na prostituição. Tem muita gente que procura a solução para os seus problemas, sabe como? Buscando suicídio. E existe só um que pode resolver o problema. Não é a cocaína, não é o crack, não é a maconha, não é o álcool, não é o cigarro, não é a prostituição, não é o mundo da criminalidade, não. O único que pode resolver o seu problema é Jesus. Você conhece ele hoje. Você tem a oportunidade de chamar ele para entrar no seu barco hoje. Eu quero dizer uma coisa. Não estou dizendo aqui que vai acabar a tribulação, não. Jesus disse, vai ter tribulação, vai ter aflição. Mas ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. Então, que Deus, o pastor vai fazer o apelo aqui agora. Eu quero dizer uma coisa, se você ainda não aceitou Jesus, aceite ele hoje, correndo. Porque ele está voltando para arrebatar a igreja. Se você não aceitá-lo como Salvador da sua alma, você vai ficar. E nesse mundo será pranto, choro, ranger de dentes. Enquanto lá no céu, as primeiras coisas passaram, e Deus vai limpar os nossos olhos toda a lágrima. Eu quero pedir que os irmãos continuem orando, por favor. E assim estarei orando para os irmãos também. Eu quero agradecer a oportunidade nesta noite e retornar o seu boneco direito, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, com muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Uma palavra que foi uma injeção de ânimos. Aleluia. Para você que está pensando em pular do mar, pensando que não tinha mais jeito, Jesus está te vendo. Está te contemplando. Às vezes as nossas questões são tantas que você pensa, às vezes não está vendo nada. Está negando você. Aí que ele está te vendo, ele está te contemplando.